Oi, pessoal! Hoje a gente está retornando com o nosso Só Depende de Nós, né, Pri? Hoje a gente tem uma convidada especial, é a Camila Fonseca. Oi, Cá, seja bem-vinda! Obrigada! Hoje é um grande bate-papo sobre maternidade. E eu vou, antes de mais nada, eu vou apresentar a Cá, para que as pessoas conheçam um pouco mais dela. E aí depois a gente entra no nosso bate-papo, nas nossas perguntas. Pode ser assim? É isso aí. Então é a Camila Fonseca da Costa Cabral. A Cá tem 33 anos. Ela é casada com o Fabrício há 5 anos. Ela é mãe do Henrico, de 5 anos. A Tereza, eu acho esse nome maravilhoso. 3 aninhos. E o Mateu, de 9 meses, que é um fofinho. A Camila, ela é psicóloga infantil há 8 anos. Ela atua na abordagem cognitiva, comportamental. Depois ela explica pra gente o que é isso tudo. Ela atende crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente com autismo. Isso. E ela é idealizadora da Clínica de Psicologia Infantil Camila Fonseca. Muito bem, seja bem-vinda, Camila. Hoje é a nossa convidada especial. E a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade, né, Pri? É isso, Camila, já ouvi seu currículo, fiquei assim, meu Deus, sua vida é feita de criança? É isso mesmo? Só dia e noite, 24 horas. 24 horas. Não, mas eu já tô curiosa, gente, eu já tô curiosa, criança. porque assim, eu sou mãe de uma, covarde, de tipo assim, só coube uma criança na minha vida, e eu já tô curiosa porque eu preciso entender. Não, eu preciso entender como é que funciona. Ô, Pri, outro dia eu conversando com a Camila, e ela falou assim, eu falei, nossa, cara, né, a gente vive na correria, e eu assim, esbaforida, eu cheguei lá meio descabelada, né, e aí ela falou assim, na maior alegria, não, eu vou ter um quarto. Para tudo. Você Não, vai? para. Vai? De que jeito? Como assim? O quarto o quê? Um quarto. Quarto, filho, Camila do céu, como que você consegue? Olha, eu tenho 3. E eu falo assim, ó, eu não pensaria no quarto, tadinho, Deus me lembra. Mas assim, eu não pensaria em quarto de jeito. Eu acho que eu precisaria de mais terapia se eu tivesse. Não, mas me explica, sempre foi? Desde criança? Sempre. Sempre gostou de criança? Sempre. Eu cuidava Você nasceu das com minhas isso? primas mais novinhas, eu sempre fiquei no meio de criança. Sempre. Aí na faculdade tem as abordagens todas lá, né? A psicologia de todas as áreas, eu fazia os estágios, mas eu sempre me identifiquei com os estágios que eram na parte infantil. Olha, Sempre. você gosta de estar no meio das Gosto, crianças? gosto. Mais do que dos adultos? Mais do que os adultos. Olha! Gente, antes de eu ser casada, quando eu só namorava, que eu ia, a família do meu esposo tem muita criança. Então, a família dele é bem grande. E lá, no mínimo, são 2 filhos. Não tem ninguém que tem um filho só. Lá é, no mínimo, 2, 3, 4 filhos. Já foi o pré-requisito. Você olhou assim e falou, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí, tinha reunião das famílias, né? Almoço de família, tudo. Eu sempre ficava junto com as crianças. Tá brincando. Invento brincadeira e fico lá e eu envolvo Eu eles. corro das crianças, gente. Se elas estiverem no ambiente, eu corro pro outro. Esses dias eu tava conversando com as mães da salinha lá da escola do meu filho e ela falando, Camila, eu não consigo engajar em brincadeira com os meus filhos, eu não sei brincar, eu não sei sentar e brincar. Sou eu, essa pessoa esquisita. Aí, nossa, eu sou a que inventa, a que monta a cabaninha na sexta, a cabaninha tem que ficar montada sábado e domingo, a gente só vai desmontar na segunda. Gente, eu acho isso o máximo. A minha sogra tinha esse dom com a minha menina. Eu olhava e ela entrava na brincadeira e eu via elas fingindo que era bicho, não sei o que. Eu ficava assistindo assim, eu falava, mas como será que é esse cérebro? Não é o meu, gente. Porque eu acho muito diferente. E aí, você tá falando, me lembro da minha irmã. Quando a gente era criança, minha irmã sempre teve bebezão. Ela gosta de bebê, não é nem de criança. E às vezes eu fico observando as crianças. Você vê que tem criança que tem... Parece que aquilo é da criança, não é? E aquilo vai se desenvolvendo ao longo da vida, não é? É isso aí. Eu também percebo isso. Mas você teve um ambiente também que te... Porque assim, tem isso. Às vezes a gente gosta de uma coisa, mas o ambiente não permite que você desenvolva e às vezes acho que ao longo da vida você até se distancia daquilo. Você acha que no seu caso o ambiente te ajudou? Não muito, não. Não? A minha mãe nunca foi uma mãe de brincar.
Minha mãe não sentava e não brincava comigo. Eu tenho uma irmã só, não sentar. Quem brincava mais, quem é o mais criativo da história é o meu pai, que hoje é o vozão das crianças. Ai, Mas a minha irmã é uma irmã, por exemplo, é uma pessoa que nunca gostou de brincar. Então eu fazia chantagens com ela pra ela poder brincar de boneca comigo, porque eu brincava sozinha de boneca e ela detestava. Nossa! Minha irmã era mais de ouvir música, ficava escutando a música em inglês, traduzia, tudo. Minha irmã era dessas. Ah! Ô, Kai, como que o Gente. brincar, né? Você vê, porque parece algo tão simples que isso já vem, né? E acho que é natural, Acha né? que é natural de Não cada é um, natural. mas olha só, eu gosto também de criar, eu crio um monte de coisa, né? Porque eu acho que também quando a gente tem que ter aquela galera em casa, você tem que criar coisas, porque senão eles vão destruir a casa. No seu foi falta de opção, Tati. Criar, Você né? desenvolver Tive que desenvolver. Mas eu habilidade. sempre gostei, eu gostei também, eu Ah, brincava, então. sempre fui muito de brincar, assim. Mas o fato de você sempre trabalhar, o brincar e achar isso até difícil de fazer, né? Pra mim me chama atenção Então até. hoje não eu é? vejo, eu já sempre tive afinidade com isso e fui pra uma profissão que trabalha com isso. E isso me ajuda na maternidade. Isso me ajuda muito a exercer cada vez mais a brincadeira, o lúdico com os meus filhos. Que legal. E aí Deve eu ser vejo muito a- legal ser sua filha. Tipo, eu tô imaginando aqui, eu falo, nossa, coitada da minha filha, A tia coitada. professora, né? E Tipo, a monitora da é escola. É isso aí. Não E é? aí eu vejo hoje pais de crianças das que eu atendo ou dos amiguinhos dos meus filhos, o quanto eles têm dificuldade de propor brincadeira mesmo, de criar com os filhos, né? Então não é de cada um e é uma coisa que eu acho que não é fácil mesmo, não. Então, e você sabe que você na sua profissão, né? Eu passei por lá, então eu sei. Na prática, a Camila me ensinou muito numa fase da vida que o Joaquim precisou. Eu até contei aqui quando minha mãe faleceu, tudo. E aí, eu lembro que ela, assim, eu via os jogos lá, e ela trabalha muito com os jogos, né? Tinha o jogo da pizza, eles amaram. Quantos jogos da pizza eu dei de presente de aniversário? Porque eles amavam os jogos da pizza que eles aprenderam com a tia Camila. E aí, a gente jogava em casa, e eu, toda hora que eu ia comprar, gente, vamos comprar um jogo? Compra o da pizza, porque é muito legal. Então, estimula, né? E eu aprendi um tanto de coisa com ela me ensinou, e aí eu fui usando em casa também. Porque você vai acrescentando. A ideia é que no dia a dia é muito mais fácil você criar, cada um fazer seu, né? A gente tá no final de semana, todo mundo quer descansar. Aí cada um quer fazer a sua atividade. E você olhar e ver aquele tanto de gente, é muito mais fácil. Liga a televisão, cada um assiste aí o que quiser, né? E demanda um certo esforço, você juntar todo mundo, apartar a briga, porque a hora que vai juntar, não é? Aí você aparta a briga, porque eles começam a brigar, quem que começa, quem que sai do jogo e joga as coisas. Então, assim, você tem que lidar com esse processo todo. Isso mesmo, eu acho não assim, é, que a cara? nossa tolerância de pai e mãe também tem que ser grande, porque você saber que você vai sentar e brincar com os filhos, você tem que saber que a maior parte do tempo você também vai ter que ficar mediando. Vai mediar conflito, vai mediar briga. Então você tem que ir ciente disso também e disposta a fazer isso. Você tem que dizer. Eu acho que sua profissão é muito linda, porque dá pra você colocar no seu dia a dia. Sim, eu coloco muito. E aí, então, o Mateu agora tá fazendo 9 meses, né? Ele fez 9. Aí ele já tá quase andando, tá escalando tudo na casa. Aí eu já vi, meu marido já fala assim, ai, Fabrício, nós já estamos ficando sem bebê em casa. Nossa! Ai, Senhor! Então a gente já fica pensando, a gente E quer ele sai correndo, ou ele topa isso? Não, ele quer. Ele quer? Ele quer. Nossa, que lindo! Gente, mas vocês não fazem conta? Ai, assim, pelo amor de Deus, eu tô desesperada aqui. Ai, a gente vive. E se a gente preocupar com todas essas coisas, a gente não vai ter filho. Gente, mas Não tem filho. não, eu que o diga, né? Não tem filho. Mas você sabe que, assim, Você tem que a escolher suas questão preocupações, financeira, né? Eu acho, né? Não, questão financeira, eu acho que a gente fala muito mesmo, né? Essa hora que você vai botar na ponta do lápis, é escola para 3, né? Material, e aí roupa, né? E o negócio vai indo. E a hora que você vê, você tá com uma conta enorme mensal só para sobreviver. Não é? E pensar que muitas pessoas sobrevivem aí com, sei lá, 1 salário, 2 salários e mantém a família inteira, né? E é isso, eu acho que todo mundo tem que se entender, entrar no que é a realidade de cada um e
Prioridades, né? Me veio aqui. Eu acho que você precisa saber exatamente qual é a sua prioridade na vida, né? Porque é isso, você conta histórias, tipo, eu acho super bonito. Eu olho, eu te ouço assim, eu falo, gente, que legal, né? Porque é uma coisa que já vem sua desde sempre, praticamente. E aí você foi desenvolvendo cada vez mais, você conseguiu unir isso na sua vida pessoal, com a profissional, com maternidade, com tudo. Casou com uma pessoa que apoia, que está junto, porque tem isso, né? De repente, o caminho pode ser completamente diferente, enfim. E você tem um apoio, né? Eu vejo seu pai muito com as suas crianças, né? A sua mãe eu não vejo tanto, mas lá o que eu acabo vendo é mais o seu pai, né? E eu vejo esse carinho ali, o dia a dia. Eu acho que a rede de apoio também é fundamental, né? É fundamental. Quem te ajuda aí? Desde quando o Henrico nasceu, que é o meu mais velho, quando ele nasceu, eu e o Fabrício, a gente já planejava de ter. Então, isso sempre foi uma conversa entre a gente. Antes da gente ter filhos, a gente já conversava de ter muitos filhos. Isso pesou na sua escolha? Não. Não? E aí, a gente foi... Quando eu descobri que estava grávida do Henrique, a gente fez um enxoval, tudo. Eu já fiz um enxoval unissex. Porque eu falei, eu vou guardar, porque se vier uma menina, eu vou usar o mesmo. E as roupas do Henrique eu guardei todas. Então isso já é uma coisa... É inteligente, você tem que... É inteligência financeira. E aí, o enxoval do Henrique usei todinho na Tereza. Entendeu? Muita roupa do Henrique eu usei pra Tereza. Hoje o Matheus usa muita roupa do Henrique. Da Tereza. Porque a gente realmente... Bebê precisa de quê? Um body, né? 2, se nascer no calor. Eu lembro que assim, eu tive uma só, né? Quando foi a Isabela, quando ela foi nascer, eu comprei vestido de festa. Nossa, juro, sabe? Eu vi aqueles vestidinhos de bebê de festa. Aí depois, assim, tipo, de 1, 2 meses, foi isso. E assim, teve um dia que eu comprei uns 5, assim, na internet, um negócio assim. E aí eu olhava aqueles vestidinhos, imaginava, ela nunca usou nenhum, porque até 6 meses, aí eu falei, gente, onde eu tava com a cabeça? Olha que loucura. Você faz viagem pra fora do país pra trazer aquele, né? Já traz um ano de coisa. Roupa, e não usa nem metade, né? Então a gente também acaba gastando até mais do que... Não tem necessidade, né? Enlouquece. Mas, muita gente pergunta como que eu dou conta dos 3. Eu, particularmente, acho dar conta de 3 mais fácil do que dar conta de 1. Cara. Eu acho. De 1 eu concordo mesmo, porque eu falo assim, eu vou viajar e eu deixo... É muito mais fácil eu deixar 2 ou 3 do que deixar um só. Eu acho muito mais fácil, porque um tem o apoio do outro, um ajuda o outro. O maiorzinho já ajuda os outros. Isso mesmo. Eu penso nessa situação. Pensando assim também, né? Vai brincar, você deixa um fazendo companhia pro outro. Não fica lá te chamando, ele não fica te chamando o tempo todo, que você, a tua presença, eles se bastam lá entre eles, e aí você consegue resolver muita coisa da tua vida. É isso mesmo. Eu tinha um professor que ele falava assim pra mim, o dia que eu fui com ele, eu falei assim, nossa, professor, eu tô grávida do 3º. Eu falei, minha filha, você não quer fazer pediatria? Porque aí você pode estudar agora pediatria, você vai economizar nas consultas, né? Aí você já atende o consultório, já fica junto com os crianças. Não, mas não é pediatria, né? Mas é tipo uma creche, né? Eu vou abrir uma escolinha pra você falar. Eu vejo assim, na questão de autonomia, por exemplo, hoje eu vejo quantas crianças estão dependentes dos pais. Né? Eu vejo muito isso na clínica, então eu vejo muito que eu vejo na clínica como sintoma ou como uma coisa que os pais procuram por ajuda, eu já tento usar isso na minha casa para eu colocar em prática com os meus filhos. Então eu vejo muita criança dependente dos pais, que não tem autonomia, a criança já tem total capacidade de fazer as coisas sozinha, mas os pais não conseguem dar essa autonomia para os filhos. Quando você tem mais de um filho, não tem como. Os mais velhos vão ficando mais independentes, assim, automaticamente. Você tá falando aí, eu tenho uma só, né? Mãe de uma. E eu lembrei que, assim, eu sempre eduquei a Isabela para ser autônoma e independente. Houve uma época em que a família virava e chamava ela de sobrevivente. Falava, ela é uma sobrevivente. Aos pais.
Porque a gente deixava ela fazer tudo sozinha, a gente sempre estimulou. E quem via de fora achava que era uma falta de uma falta de cuidado, uma falta de proteção. E na verdade, assim, nunca foi, mas era um jeito muito diferente, né? Principalmente por ser a primeira filha. Ela foi a primeira neta dos dois lados, então pensa. Rainha total, né? Então, era uma preocupação que eu tinha. Por quê? Porque já era tão mimada pelos avós, entendeu? Pela minha secretária, por todo mundo, que isso exigia que eu e o Rafael, a gente fosse muito firme dentro de casa. E às vezes doía na gente. Quando eu ouvi esse tal de sobrevivente, então, olha, eu tinha que respirar, sempre respirei, ainda bem que eu respiro bastante fundo. E aí, muita respiração. Eu respirava fundo, e entendeu? Eu falava, deixa, lá na frente, todas as palavras serão engolidas. Gente, não é assim. Tem um pouquinho, vai. Mas, na verdade, era porque eu pensava nisso. Vocês falando dessa questão da dificuldade de deixar eu já pensava assim, é muito mais fácil de carregar. Eu carregava muito, eu sempre carreguei. E tem até uma história engraçada, a Isabela devia ter uns 2, 3 meses, assim, e aí a gente foi viajar, e nós fomos para Curitiba, acho que era um casamento, nem lembro direito, e a gente chegou no hotel, a gente não levou um documento dela. Não levamos nada. Esquecemos completamente, assim, porque nunca tinha saído com um bebê de casa, entendeu? Então, nem cogitamos, assim, eu acho que eu levei umas mudinhas de roupa, assim, aí chegou lá, aí beleza, convencemos o cara do hotel, tinha a sorte que tinha foto de certidão, aí o moço, olha aqui, eu tenho todas as fotos do nascimento, mostrava as fotos no celular, assim. Aí, tipo, beleza, conseguimos convencer o pessoal do hotel, o gerente, a deixar a gente ficar lá. Daí, quando entramos no quarto, assim, foi dar banho, eu falei, ué, só tem chuveiro. E agora? Aí eu tenho uma foto, ela tomando banho na pia. Na pia, ela cabia a conta, assim, dentro da pia. Aí eu falei, gente, olha como que você não ter experiência, não ter nada, vai viajar com o primeiro. Então, assim, a gente sempre carregava. Quando ela ficava, eu achava fácil ficar, porque é fácil pedir favor para os outros para né? Eu ficava pensando assim, se eu pedir para 3, ninguém quer 3. Por exemplo, outro dia eu chamei um sobrinho para ir em casa. Eu falo assim, desculpa, gente. Sem querer, mas o que acontece? Outro dia, eu tenho... Tô sozinha. Eu posso falar porque minha cunhada tem 3, né? Aí, eu posso falar, minha cunhada tem 3. Aí um dia eu chamei, eu falei, vamos chamar um deles aqui pra vir pra casa. Eu falei, cada mês a gente chama um e eles vêm, né? Aí minha cunhada, então, mas nós vamos viajar, não dá pra deixar os 3? Aí quando eu pus o áudio dela, a minha filha ouviu e falou, a gente não aguenta. A gente não aguenta, mamãe, não dá pra vir os 3. Aí meu marido já falou, não, deixa eu mandar uma mensagem pra minha irmã, porque assim, realmente a Isabela tá certa, a gente não consegue. Daí... Como ela era então assim, eu ligava, pai, mãe, ó, eu tô indo, tenho alguma coisa, fico com a Isabela. A minha irmã, mas ela sempre ficou com adultos. Eu acho que assim, falta o convívio de criança. Tem 11. E essa história, assim, eu pelo menos, assim, como a gente já tá acostumado com 3, já é bastante gente, eu sempre convido meus sobrinhos, então vem mais 2, vem mais 4. Em casa, eu chamo, tá bom, vem, gente. E aí eles ficam. Então tem 3 meus, aí vem mais. Tem 3, fica 4, fica 5. E de repente você tá com 7, 8 crianças no final de semana e dá uma surtadinha, mas tranquilo. Você vai ficar macarrão pra todo mundo, cachorro quente. E assim, é meio que tudo de panelão. Mas eu não tenho dificuldade com isso. Eu falo, não, tá bom, eu acho que a gente já tá tão amaciado. E eu até prefiro. Que vá lá pra minha casa do que os meus ir. Eu também prefiro. Eu convido também, eu sou de convidar e vem. Esses dias eu chamei o amiguinho do Henrico pra ir brincar e no mesmo dia eu chamei uma amiguinha da Tereza. Daí a mãe chegou, viu que tinha um outro amiguinho e falou assim, Camila, você vai ficar com 5 crianças, né? Porque daí tem o bebê. Você vai ficar com 5 crianças? Falei, vou ficar com 5, tá tudo bem. Eu também, tranquilo. E como que vocês fazem? Tipo assim, vem todo mundo. Aí vocês, tipo, ficam
mais em cima, assim, ou não? Vocês deixam? Como que funciona? Eu também Eles então tá. resolvem, só na hora que não consegue resolver mesmo, daí eu vou lá e faço uma mediação, alguma coisa, mas eu deixo mais solto. Eu também. Eu também sou eu chamei um dia os amigos do Joca pra jogar futebol. Então foi um time. Ele queria jogar futebol, precisava de um time. Então foram os amigos jogar futebol, o time. Então as mães levaram e tal. E aí eu fiquei, não, tudo bem. Eu fiquei só olhando, né? Tava organizando. Falei pra ninguém se matar, né? Porque... E de vez em quando dava uns arranca-rabo lá, né? Porque eles já estão numa idade que a hora que eu via, gente, vamos parar de brigar, joga pro gol e pronto. E aí você dá comida também, que eles adoram. Então, que aí eles... Já fica a dica. Fica a dica. Você compra pipoca, tem um que vai em casa e fala, tia, chegou a hora da pipoca. Eu... Vamos lá. É pipoca, pão de queijo. Você dá comida que tá tudo certo, eles se acalmam, eles brincam até cansar e come, pronto. Isso aí. Ufa, você consegue fazer. Quando era criança, eu ia muito na casa de uma amiga minha, que a casa dela era assim, cheia, movimentada, sabe? Chegava depois da escola, todo mundo... E aí eu e mais duas amigas pra casa dela, chegava lá aquela mesa do café pronta, cheia de gente, a casa dela sempre movimentada. Eu falava, gente, a minha casa não tinha isso. Eu falava, ai, quero uma casa, quando eu crescer, eu quero uma casa desse jeito. Olha. Movimentada, com mesa de café, sabe? A minha nós éramos, sei lá, quase uns 10 primos e eram todos muito próximos. Então a gente convivia muito na casa da minha avó. Então era desse jeito. A minha infância foi cheia de crianças. Muito, assim. Os primos convivendo todo final de semana. E isso foi uma coisa que eu senti quando eu tive a Isabela, porque ela foi a primeira. As lembranças que você tem são lembranças. Morou longe, né? A gente não teve, assim, ela não teve tanta convivência com os primos que moram numa outra cidade. A minha irmã também não teve, só vai ter agora. E ela já tá com 11, imagina. Do meu lado, ela é única até hoje, 11 anos única. Olha, e aí, o reinado foi, né? Foi longo. Tem até uma história engraçada, quando ela tinha uns 6, 7 anos, quando começaram a nascer os primos do outro lado, ela chegou na minha irmã e falou, Dindinha, você não vai ter filho, né? Falou pra minha mãe, chegou na minha mãe e falou, vovó, do lado de cá é só eu, né? Olha. Você acredita? Quem entra por aqui. Tipo assim, porque eu já perdi muito lá, porque acho que aí a minha sogra, né, foi ajudar e tudo, e minha cunhada teve 3 seguidos, então ela perdeu de uma vez e por um tempo longo. Aí, nossa, sentiu, você acredita? Do meu lado da minha mãe também, a minha irmã não tem filhos, então são só os meus. Nossa. No lado do Fabrício já são 10 sobrinhos. E é completamente diferente, né? Completamente diferente. Nossa senhora, o mais velho tem 12. E aí também foi meio que escadinha, viu? Não sempre tava nascendo algum. Sempre tava tendo algum. Eu falo que na família do Fabrício ninguém fica grávida sozinha. Sempre tem alguma parceira. Sempre tem alguma parceira. E você sabe que, assim, uma dificuldade... Uma amiga minha, ela tem 3 também. E ela falava assim, quando eu fui pro 3º, ela fez assim pra mim. Tati, se prepara, porque eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas ninguém mais te convida pra festa de aniversário. E eu ouvi aquilo, sabe assim, no fundo, quando você ouve aquilo... Isso assim, não dá importância. Não dá importância. Mas eu penso, não é verdade, é verdade? É verdade. Então, eu ainda não sei ela isso porque pra o mim, Mateu é bebê. Mas eu, de verdade, porque você enche, minha filha, uma festa, a pessoa vai pagar um buffet, ela paga ela pra paga 5. por pessoa, daí ela vai ter que pagar. É isso aí. Você entendeu? De verdade. Não, mas deixa de te convidar? Ah, não eu acho que acredito, gente. Eu nunca pensei nisso. Ela falou isso pra mim um dia e eu não acreditei. Mas eu acho que tem a ver. Acontece. Que às vezes... Eu acho que acontece. Porque muita gente... A pessoa tá pagando. Buffet hoje tá caro, né? Buffet tá caro, um prejuízo tanto. Né? Prejuízo. Que deixa de ser na idade dos seus, mas dos meus tá fazendo muito aniversarinho. Buffet que vai só as crianças. Gente, dá presente bom. Dá Dá um presente. Inventa uma estratégia aí pra melhorar a vida das crianças que são dos 3 irmãos. Né? Mas você sabe que viagem, por exemplo, os hotéis, no mundo não existe hotel preparado para receber uma família de 5. Eu tava fechando uma viagem essa semana. Você vai sofrer, só vai aumentar o seu sofrimento. Aí eu coloquei lá 3 crianças, 2 adultos. Separou o quarto. Separa o quarto. Porque isso falou, que o seu para bebê... essa acomodação não tem disponibilidade no hotel. Não existe.
Essa é muito difícil. Verdade. A gente tá cada dia passando por mais dificuldade. Então, a gente tá começando a ir pra Airbnb, porque daí você começa a Alugar alugar a casa. É. Não, os hotéis, eles não aceitam. Ou você paga 2 quartos separados, mas aí 2 quartos, assim, eu vou Fica muito viajar... caro. Como, Não né? tem aquele negócio de, tipo, ter 2 quartos e uma... Conjugados? Eles deviam ter Aí, só isso, que aí né? eles cobram por É, 2 por quartos. Então, assim, a gente começou a pagar 2 quartos, só que assim, Aí fica uma caro viagem... demais, né? Fica Porque você inviável. dobra o custo É. de cada viagem, é dobrado. A gente foi no final do ano pra Camboriú e aí avião, todo mundo paga 5 lugares. Sentou, pagou 5 lugares. E aí você vai lá, a gente alugou um apartamento. Tudo bem, foi mais... Mas ir lá pra andar lá? Um táxi, não cabe todo mundo. No Uber, não cabe. Nossa, é verdade. Você tem que alugar uma van. A gente alugou uma van. Você entendeu? Então, assim, você vai viajar com a família de van. E, assim, o custo é um absurdo. Eu já nem penso no custo. A gente tava assim, viajando, a gente, beleza, isso daí já tem tava que curtir. computado no valor da viagem. E vamos de van. Porque não ou você É. cabe um carro com a mala e Aham. outro com as crianças, ou não cabe. Entendeu? Porque, Tati, até Entendi. carro de 7 lugares. É. Você pensa só no lugar, porque lugar pra mala mesmo Isso, não tem, né? Não tem. Tem que É. pôr bagageiro em cima e ainda assim, sabe Deus, vai caber tudo. Então, assim, não é tão simples, porque uma coisa... Eu acho que a parte mais fácil é ter a criança. No fim, a gente, nos últimos episódios, tava achando que o difícil era ter a criança. Na verdade, agora ficou fácil. Você vê que... O resto é o que você vai fazer com ela ao longo da vida. Isso daí vai vivendo por um dia de cada Etapa. vez. É. Por etapa. Ô, gente, agora me fala uma coisa. Como que faz pra gostar de todos os filhos? Eu sempre tive esse medo. Você sempre... Eu tenho medo, juro, eu tenho medo. Eu olho assim, sabe? Quando eu tiver a minha, porque a minha foi tão tranquila que eu falava assim, meu Deus, se eu tiver um filho muito diferente, muito agitado, ou muito, sei lá, teste os limites, enfim, eu falava assim, eu não vou gostar igual, eu pensava. Uhum. Mas eu não tive, então assim, eu não sei o que é, Eu acho assim, né? de Vocês que amor, de gostar, não tem como é igual mensurar, mesmo. assim, se é Não mais tem. pra um e menos pra outro. Não, É acho que igual, é igual. Uhum. Só que isso, por exemplo, de temperamento, da demanda que tal filho dá, isso a gente vai sentindo que tem determinadas fases que alguns filhos demandam mais da gente, né? Os outros, aí eu vou falar pelos meus, né? Então, o Henrico, ele tem um temperamento às vezes mais difícil, assim, porque ele é mais temperamental, falou um não pra ele, o mundo acaba, então ele chora mais, ele se frustra mais, com mais facilidade, e por incrível que pareça, a Tereza, que tem 3 anos, ela entende plenamente. Então é muito mais fácil falar um não pra Tereza do que pro Henrico. Uhum. Então eu vejo que dependendo de algumas situações, o Henrico vai me demandar mais atenção, Uhum. entendeu? Mas isso não é por gostar mais dele, nada. É por perfil mesmo de cada criança. Uhum. Então a Tereza, ela é a paz do Senhor quando ela tá ótima, plena, dormiu bem, tá se alimentada, tudo. Agora, quando ela tá com sono, você não chega perto dela, porque ela fecha a cara, ela não te olha, ela não cumprimenta, mas ela consegue verbalizar. Mamãe, estou com sono, eu estou cansada, eu quero dormir. Olha, ela fala. 3 anos. Essa Olha. semana ela estava na natação, a professora me chamou lá dentro da piscina. Falei, o que aconteceu, Tereza? Eu quero mimir, mamãe. No meio da natação. Porque ela vai na natação depois da escola. Uhum. Falei, então tá bom, Cansou. filha, vamos Cansou. tomar banho, que daí eu já vou adiantando você e já o Henrico sai e a gente vai embora. Ela entrou dentro do carro e dormiu. Que interessante. Olha, Então ela pensa- consegue ter essa percepção. O Henrico não. O Henrico tá cansado, tá com sono. Nós estamos falando pra ele, Henrico, você tá assim porque você tá cansado, filho. Vamos descansar. Nossa Senhora. É como se tivesse jogado Você um não balde sabe de nada. água fria nele. Ele quer aproveitar E até o aí último ele, minuto nossa mesmo, Tana. Senhora. É. Aí eu acho que vai por isso, entendeu? Por cada Uhum. situação, o que cada um vai demandar mais de você. Eu acho também que é isso. Você acaba Acho que tendo não mais existe- mas você acaba tendo mais afinidade às vezes em alguns momentos da vida com o outro. Não acho, eu Eu acho. Não. ainda não senti isso. Não. Eu ainda não. Mas, por exemplo, lá em casa a gente tem uma rotina. Mas a rotina do Henrique com a Tereza eu não consigo ter a mesma rotina, porque a Tereza dorme muito cedo. Uhum. Então, até a Tereza dormir, eu dedico o meu tempo pra Tereza.
Então eu vou, eu que dou Uhum. janta, eu que dou banho, né? Quando eu tô em casa, às vezes é o meu marido, porque quando eu tô com a Tereza, meu marido tá com o neném, tá com o Mateus. E aí a Tereza vai, aí às vezes ela quer só o pai, então aí o pai que vai, a gente inverte. E aí ela dorme. 6 horas da tarde a Tereza tá dormindo. Nossa, E ela ela dorme vai até cedo. Do outro outro dia, dia? até 7 horas da Nossa. manhã do outro dia. Então eu sei que até 6 horas da tarde eu vou ficar com a Tereza, porque depois ela vai dormir. É. Depois das 6, eu vou ficar com o Henrico. Aí eu vou fazer tarefa com o Henrico, aí eu sento e janto com ele, aí eu vou, fico no banho com ele, aí eu leio o livro pra ele, porque daí eu sei que eu vou ficar com ele, porque a outra já tá dormindo. Uhum. O bebê ainda consegue ficar mais com o pai, aí vem comigo só na hora de mamar, porque eu ainda amamento, né? Então a gente vai fazendo assim. Então, Mas se ainda tá organiza, dando né? Você mantém isso. uma Eu organização. lembro que eu passei por essa fase do um dormia e você conseguia dar mais atenção pro outro. A questão que eu acho que vai dificultando é quando ninguém dorme, entendeu? Todo mundo dorme no mesmo horário. E aí, como que você faz? Vai Eu tenho bastante administrar. dificuldade em administrar o tempo, porque além de administrar o meu tempo pra mim, eu tenho que administrar entre 3 e mais com o marido. Você entendeu? Então, assim, hoje Já eu cansei. vejo assim. Eu Já vejo, cansei. assim, Ai, senhor. eu não acho fácil, eu acho difícil. Tem hora que eu falo na terapia assim, ó, eu vou ser bem sincera, eu acho difícil, não é fácil. Porque você tentar fazer toda essa administração é complicado, porque todo mundo quer atenção no mesmo horário. Tem Isso aí. 3 para fazer tarefa, E eu você falo tem que um tem pai e uma mãe. Horário de pico. Tem Então, os horários de 6 pico horas. em casa. Ai, O horário do almoço é horário de pico, porque você tem que dar almoço, você tem horário pra chegar na escola, tem que trocar a roupa das crianças, tem que dar banho, tem que isso, tem aquilo. É horário, nossa, pra mim é o horário também mais difícil, que é o horário que eu tô sozinha em casa, com a moça que trabalha lá em casa. Aham. E o outro horário de pico é 6 horas da tarde, É o meu que é o também, horário deles né? chegando da escola, que daí aí a Tereza chega às vezes cansada, aí o humor dela tá lá em cima, ela vai pro banho às vezes aos berros, entendeu? E você tem que dar conta da criança. Um dia eu vi uma gravação sua que você falava assim, não, porque eu grito, ela grita, a Camila grita, eu juro, cara, eu vi isso. Nossa, a Camila grita, tá tudo certo, porque de vez em quando você tenta se controlar, gente, mas peraí, tem hora que você vai, Ah, tem jeito. e não sei o que, e aí você fala, ué, como assim, né? Minha mãe Esses voava dias eu chinelo. tava dando uma orientação para um casal de pais e eles falando que eles perdem com facilidade a paciência. Eu falei, não, então a gente precisa organizar isso, porque também ficar perdendo com facilidade não é saudável pro ambiente da família, né? Aí eu falei assim, por quê? Primeiro você tem que pensar que o que desregula teu filho? Primeira coisa, a gente tem que eliminar as partes fisiológicas, as necessidades básicas. Tá com dor, tá com sono, tá com fome? Isso é o que vai desregular, né? Então isso claramente, eliminou tudo isso, a criança continua, então opa, é alguma outra coisa que aí a gente investiga. Mas isso que acontece com a criança, acontece com o adulto também. Então, se eu chego em casa muito cansada de um dia todo de trabalho, final do dia ainda vou dar conta. Eu, por exemplo, brinquei o dia todo com criança, Então, entendeu? nossa. Aí chego em casa, vou dar conta dos meus filhos chorando, tem hora que eu perco a paciência, entendeu? Porque você tá cansado. Às vezes a gente percebe o outro e não se percebe, né? Exatamente. Você se perceber e ter noção de tipo, nossa, hoje eu não tô pra... Então agora eu tenho que conseguir respirar e tenho falado pra eles, olha, vocês podem ficar chorando, porque a mamãe tá com fome e eu preciso primeiro comer antes de fazer qualquer coisa com vocês. Pode ficar chorando. Eu também faço isso. Aí eu vou e como, porque eu preciso comer, gente. Tem um dia que eu Não, passo a tarde inteira sem comer. Aí eu chego, como alguma coisa, eu falo, pronto, agora eu vou pra eles. Vocês devem ter libertado várias mães depois da... Nossa, não é fácil. Porque Não assim, é você tem que comer, você tem que fazer xixi. Eu falo assim, uai, primeiro tem que fazer xixi. Como que eu vou fazer? Nossa, e eu sou uma pessoa, assim, que se eu tiver com fome, gente... Nossa. Vira um bicho. Aí, não, eu sou. E eu acho que isso é meio de família, assim. Eu tenho uns primos também que são assim. Então, assim, você vê que a minha avó, quando minha avó já sabia que tinha que sair a comida logo, entendeu? Pra evitar, tipo, cair uma bomba nuclear no lugar. Aí, então, aí vocês estão falando isso, às vezes eu vejo, né? Mãe, às vezes, com vários filhos e vai alimentar todo mundo. Eu ficava pensando assim, gente, mas essa pessoa vai comer que horas? Não come. Porque aí depois, eu acho que a hora que termina todo mundo de comer, até já esqueceu, o negócio já passa, né? Com fome. Aí meu sono tá maior agora, prefiro dormir do que dormir. Aí isso já aconteceu várias vezes. Não é? Eu falo pra mim que agora a gente tem que organizar melhor.
Enquanto eu estiver, às vezes, fazendo alguma coisa com as crianças, eu não cozinho, gente. Então, eu não posso assumir isso. Então, eu dou conta dos 3 sozinha. Você vai lá e faz a comida, você faz a janta. Entendeu? Porque daí ele cozinha muito bem. E gosta. Ai, que bom. Falei, então tá bom. Então a gente divide assim. Porque senão não dá pra fazer tudo, né? Porque às vezes eu subo assim, são 2 andares, né? Eu falo assim, gente, eu não tô aguentando mais. Porque eu tenho um sono, eu falo assim, uma embriaguez mesmo. Eu tô com sono e se eu não deitar, eu caio dura ali, pronto, acabou. Então eu subo e falo assim, deu, a mamãe não tá conseguindo raciocinar. E eles já sabem, sabe que é muito engraçado? Eles ficam mortos de mim. Eu tô com sono, aí eu deito e vou contar a historinha pra eles. Só que meu sono é tanto que eu começo a falar coisas. Eu não sei. Você vai enrolando. Eu não lembro, eu não sei. Então eles contam várias histórias. Olha que loucura. Muito engraçado. Eles têm várias. Então eu tô contando história. Porque eu invento muita história. Então eu sento com eles, vamos contar a história inventada. Porque daí eu não tenho paciência de ler. Eu tô com sono, Eu falo assim, vamos. Aí você conta história quando você vai inventar. Isso. Aí eu começo. O lobo, não sei quanto. E aí, só que eu vou dormindo. E continuo com a história. Olha isso aqui, que é isso? Sei lá, que é isso? Psiquiátrico, né? E aí eles morrem de rir, eles adoram essa parte, eles ficam esperando o momento da mãe ter sono, embriagada do sono, porque esse momento é muito, eles se divertem. Eles contam, mãe, você falou não sei o que de pimenta com não sei o que. Olha que é isso, você vai entrando no estágio, e aí eu durmo e eles morrem de rir. Eu falo assim, tá ótimo, dormindo, todo mundo dormindo, tá bom. Funcionando ali, Uma coisa que muita gente me pergunta também é como dar conta dos 3 sem telas, né? Porque eu não libero telas pros meus. Jura? Em nenhum momento? Não. Que sonho de consumo. Como nada? Fazer isso? Nada. Nossa, que bom. Mas aí eu acho que muito você tem que ter um parceiro junto. Tem que ter. Né? Mas você não acha que pode fazer falta, às vezes, que eles não precisam aprender isso? Não tem que desenvolver essa habilidade também? Assim, a geração é tecnológica, eles vão aprender a qualquer hora. Agora ou com 18, 19 anos, com qualquer idade eles vão aprender. Tá tão tecnológico o negócio, né? Então, eu não vejo isso como uma coisa que eles precisam agora. Ainda mais os meus, que são muito titinhos, né? Não, eu demorei também, mas assim, mas demorei, sei lá, uns 4 anos, uma coisa cobra mais por ele estar um maior, ele já não... Ele cobrava mais. Agora ele já entende mais por que não pode. Só que daí ele chega às vezes. Então agora ele tá na onda, porque ouviu o amiguinho falando do Pokémon. Então ele nunca assistiu Pokémon. Então ele chegou falando que era Pokémon, quem que era Pikachu. E aí eu assisti Pokémon. Então eu fui contando pra ele que era Pokémon. Eu falei assim, olha filho, então você não vai assistir, mas a mamãe dá os desenhos pra você colorir. Você quer? Então tá bom, fui imprimir um monte de Pokémon pra ele poder colorir. Agora ele tá lá. A semana vai ser a semana do Pokémon. Ele colorindo Pokémon. E o que você deu, assim, de resposta? O que você fala pra ele? Você não pode por conta dele? Eu vou usar assim porque eu tenho o recurso da minha profissão. Então eu falo pra ele como algumas crianças chegam. De tanta tela, o abuso. De tanta tela, de não ter interação com outras crianças, de ficar mais agitado, mais acelerado, entendeu? Então eu uso esses exemplos que eu tenho na clínica, uso com eles e o Henrico entende. A Tereza nunca pediu. Porque a Tereza é pequena. E como ela vê que a gente já não usa com o Henrico, ela já nem pede. Agora me veio mais o Henrico na idade dos 5 anos ali, né? Eu acho que... E que momento que você vai fazer essa liberação? Nem penso nisso. Não. Caramba, que legal. Não penso nisso. Aí assim, o que a gente libera às vezes é cinema. Que nem a gente foi no cinema com ele assistir o Super Mario. Achar o máximo, né? Aí a gente foi assistir Super Mario com o Henrique e com a Tereza. Aí os dois assistiram. E às vezes, esses dias ele queria muito, ele tava vendo muito livrinho de baleia, animais do fundo do mar. Aí eu falei pra ele, Henrique, quando eu era criança assistia um filme do Free Willy, que o menininho ficava muito amigo da baleia. Pra quê? Aí ele queria assistir esse filme. Nossa. Eu falei, tá bom, então a mamãe vai sentar e eu vou assistir com você. Aí eu baixei esse filme. Nem existe. Aí eu baixei esse filme e aí a gente sentou e a gente assistiu junto com ele. Você sabe que esses dias, inclusive, tava vendo a história do Free Willy, né? Porque depois ele foi solto no mar e acho que morreu, uma coisa assim, até meio trágico. Mas tem no Netflix, ele que gosta de baleia,
Tem um documentário só de baleias, falando sobre os vários tipos de baleias, as especificidades de cada uma. Gente, super legal. Olha. Vale a pena, viu? Porque a Isabela gosta muito de bicho, né? Então lá em casa, tudo quanto é documentário de bicho. É uma coisa que eu nunca teria assistido na vida. Filho traz essas coisas, né, na vida da gente. Tipo, um negócio que você fala assim, nossa, eu nunca ia me interessar por isso. Aí, de repente, você começa a se interessar e aquilo vira uma coisa fantástica, né? Mas, nossa, é incrível isso. Porque, assim, a gente, em casa, eu sou muito de... Eu não proibi em momento nenhum. E eu acho que tem que ter não a proibição. A gente tem controle de horário de final de semana. Limitado. No final de semana, né? Só que, assim, a luta... O negócio você fica contando tempo, uma briga pra tirar, né? Isso gera... Eu percebo que gera uma ansiedade tremenda em todos eles. Em todos. Porque eles ficam... E uma coisa que eu tô vendo hoje com uma dificuldade é que cada um tá numa fase da vida e cada um quer assistir uma coisa diferente. Então, você tem uma casa com 5 pessoas, eu tenho 2 televisões. E aí eu falo assim, olha, só que cada um um tá numa televisão, o outro tá na outra, e aí a Catarina pega um tablet. E aí eu senti que eles não ficam juntos. Isso aí. Né? Então, a hora que acaba o tempinho deles, eu falo, então, eu e Fabrício, a gente vai, vamos assistir um filme todo mundo junto. E aí a gente une de novo. Porque isso eu sinto dor no meu coração, quando eu vejo cada um sentadinho numa sala, separado, vendo uma coisa que é importante para um, pro outro, no tempo que a gente combinou. Só que eles antes eles interagiam mais, né? Eles assistiam. E agora eles estão na fase do carrossel. Eu não sei o que aconteceu, que todo mundo resolveu assistir o carrossel. Então eu consegui, de alguma maneira, trazer aí um carrossel. Só que cada um tá no episódio. Aí eu tô tentando, eu tô próxima, entendeu? Eu tô chegando mais perto. Você não desiste, é guerreira, né, Tati? Cada um tá no episódio, mas eu vou chegar lá. Às vezes eles vão se unir num episódio. Mas você acredita que até o Pedro tá assistindo o carrossel? O Pedro não tem idade, mas o terceiro é muito difícil de você controlar o que é da idade dele. Porque ele vai... Ele até amadurece mais rápido. Ele até amadurece mais rápido, não amadurece? Tipo, porque tem tanto estímulo, não é? É uma criança muito mais estimulada. Quando a Teresa nasceu, ele tava na fase dos super-heróis. Super-heróis. Daí foi crescendo, a Teresa fez 1 ano, a Teresa fez 2 anos. A Teresa não conhecia uma princesa. Nem sabia o que era princesa. E ela falava o nome do Capitão América, do Homem-Aranha, tudo. Ela vestia fantasia do Capitão América. Aí tinha que ir de fantasia pra escola, ela queria de Capitão América. Ela foi de Capitão América pra escola. Não acredito. A filha de uma amiga quis fazer o aniversário de Batman. E aí tentaram colocar ela de mulher gato. Não, eu quero o Batman. E eu achei muito engraçado isso também. Então, e ela foi na onda do irmão. Mas o Camilo, me fala uma coisa, o que você acha que é o maior problema das telas? Que você vê assim na rotina, né? Porque às vezes, o que acontece? As pessoas acham que não se dão conta desses riscos, depende né? Da idade. Na idade dos meus, hoje eu vejo que a liberação de pele em excesso, que é de 5 anos para baixo, 6 anos para baixo, é a agitação e a ansiedade. Isso eu vejo claramente. As crianças ficam muito ansiosas, querendo as coisas muito de forma imediatista, entendeu? E o que é muito? Não sabe... Então, isso ainda eu não consigo mensurar para você, tá? O que é muito. Mas eu vejo hoje, dentro da minha prática clínica, o muito tá sendo mais de 12 horas por dia. Nossa, mas... Isso acontece? Isso acontece? Vocês não têm noção. Eu atendo crianças de 10, 11, 12 anos que falam pro pai e pra mãe que vai dormir e fica até 2 horas da manhã no celular. Isso eu vejo. Então são horas que são computadas pra gente, porque as crianças contam pra gente, mas os pais nem sabem. E você sabe que a Catarina tem um grupinho das amigas? Eu falava assim, gente, mas ninguém dorme. Um dia, porque eu olho o grupinho, né, do WhatsApp. Desculpa. E aí, eu percebi assim, 11 horas, meia-noite, elas batendo papo no WhatsApp. Eu falei, mas essas crianças não dormem? Eu falei, ué, o que é isso? Aí um dia eu falei, mandei pra minha sobrinha, se eu for fazer um teste com a Luísa. Mandei, oi Lu. Ela respondeu. Eu falei, gente, mas o pai dela manda ela dormir 9 horas. Um dia eu tava lá e ele falava, Tati, tá no horário deles dormir 9 horas, vamos dormir todo mundo. Eu falei, o que essa menina tá fazendo acordada? Então, não sabe mesmo, né? Pega o celular. E eu não posso falar, porque assim, eu tô vendo, porque a Catarina deixa o celular
lá no meio do corredor, então eu sei onde que tá, mas e o dia que eu fui dormir, eu nem fiquei sabendo. Eu não vejo, mas a Isabela acorda 4h30 da manhã. Então, como ela acorda 4h30 da manhã, eu imagino que ela consiga ficar até meia-noite acordada. Mas o que acontece? Aí eu vou até compartilhar com vocês como que funciona lá em casa. Eu tenho tempo de tela, então eu sempre liberei. Falei, olha, você pode assistir no máximo 2 horas por dia de TV, de tudo, somando tudo, 2 horas de tela no total. E fim de semana, geralmente, a gente acaba liberando mais, geralmente porque assiste com a gente, vai descontando, ela dá uma enrolada em mim também. Mas, o que aconteceu? Eu sempre expliquei, então eu falava assim, olha, durante a semana, o sono é muito importante, porque é durante o sono que o corpo vai descansar, é durante o sono que a sua memória vai se formar. Então, se você quiser tirar nota boa na prova, isso também vai depender do teu sono, o seu desempenho, o seu metabolismo. Então eu falava para ela, a gente cresce, falei, pro seu crescimento. E aí ela às vezes ela olha para mim, né, porque eu sou muito pequenininha, ela fala, mamãe, eu não queria ficar baixinha como você. Aí eu falo pra ela assim, eu falo, então você tem que dormir direito. Então eu nunca coloquei horário pra ela dormir. Você não dormia, né? Nunca coloquei. E aí eu sempre explicava, eu falava assim, olha, cada idade precisa de uma determinada quantidade de sono. Agora que você tá adolescente, você precisa dormir um pouquinho mais. Então, ela mesma... aí quando ela inventou isso no começo do ano, que a gente fez uma listinha das coisas que ela queria fazer na vida dela, e ela viu que não cabia no dia, aí ela falou assim, então eu acho que eu vou começar a acordar mais cedo, porque eu não gosto de acordar na correria. Ela teve essa percepção. Ela acorda 4h30 da manhã. 4h30, te juro. Acorda 4h30, põe um som alto, acorda todo mundo. Tipo, porque ela só ouve música animada, aí ela vai, toma banho, faz yoga, lê, Meu Deus. alimenta os animais, arruma o cabelo, põe os acessórios, tudo, desce para tomar café, aí aproveita um pouquinho antes ela vai, olha alguma coisa ali na telinha e tá pronta para a escola, 6h34. Porque tem o 34, é desse jeito, que às vezes eu falo, sabe, ela 6h37, ela não, mamãe, é 6h34 que a gente tem que sair para não chegar atrasada. Desse jeito. Mas assim, sempre foi tudo muito conversado. É isso que eu ia falar, consciência, entendeu? Levar a consciência. Não adianta você só proibir por proibir. Eu pensava muito nisso, eu sempre tive medo. Eu tenho medo da proibição porque o desejo vem do proibido, né? Então, assim... Vai te dar mais ainda. Eu falava, e eu tinha muito horário pra dormir, minha mãe e meu pai era, e aí a gente enganava eles, eu era a criança que enganava. Eu e a minha irmã, a gente ficava em casa, tipo, tentando ficar acordada até mais tarde, e eu lembro direitinho, tipo, meu pai e minha mãe entravam dentro do carro, a gente deitava, fingia que tava dormindo, aí a hora que eles saíam, a gente, vamos ficar acordada mais. Então, assim, acabou que no final das contas virava um desafio. Só que a gente não tinha tela, né? Com tela hoje eu acho que é uma coisa um desafio maior ainda mais complicada. Então, por quê? Porque aí tem essa questão da agitação e o que tem mais me preocupado hoje é a questão dos conteúdos. Dos conteúdos. Hoje tá tendo muito conteúdo, muito complicado até pra... De que você fala violência. Que é pra conteúdo de criança. Então, eu vejo assim, porque lá na clínica chega bastante criança com queixa de medo em excesso, transtorno de ansiedade generalizada, começa com um transtorno de ansiedade de separação e depois vai para um transtorno de ansiedade generalizada, ou tem alguma fobia específica, começa com fobia social às vezes, e aí quando vai investigar, porque lá começou no jogo tal, onde eu fui ver que tinha o personagem tal. Você sabe que eu assisti, peguei outro dia, o Joaquim tá na fase do futebol, então tudo é muito futebol e tal. E aí eu peguei um vídeo, ele falou, mãe, olha esse negócio aqui. Não, ele falou, mãe, você sabia que acharam um dinossauro aí, que voa, e não, que tava em extinção, mas viram no céu? Eu falei, de onde você tirou isso, Joaquim? No vídeo. Eu falei, que vídeo? Eu falei, deixa eu ver. Eu nem sabia, porque eu sou um zero à esquerda pra mexer nesse negócio. No YouTube tem um negócio que você vira igual TikTok. Que vai subindo aquele... Shorts. Não, shorts. Acho que são shorts. Eu sei que eles descobriram um meio de entrar nisso no meu celular, no celular do Fabrício, que eu nem sabia que existia. Eu nem sei se é isso também, tô inventando. E aí, ele tava olhando isso, aí apareceu o vídeo. O vídeo era com o pterossauro, sei lá o quê, voando no céu. Era um pássaro, que então eles falaram isso. Só que no meio do vídeo, ele falava assim, ó,
curte aí, dá um like aí pra gente, porque se você ama mesmo a sua mãe. Falava assim. Aí eu falei, ele me mostrou o bicho, e eu tava ouvindo o rapaz falando, curte porque se você ama mesmo a sua mãe, porque se você não curtir, vai te dar azar pro resto da vida. Você imagina uma criança de 8, 7 anos ouvir isso, o que ele vai sair curtindo, vai fazer o que a pessoa tiver mandando ela fazer, ela vai fazer, porque ela tem o medo, eu amo minha mãe, né? Mesmo, qual azar que vai ser? Que azar que vai ser esse? E eu não fico nem sabendo, então assim, eu nem sabia que esse negócio existia. A hora que eu vi, eu falei, pode parar. E aí fui ver, fui entender o que era, mas ainda bem que ele me mostrou o pássaro pra eu poder entender onde que era. Mas olha isso, que é difícil, e é muito conteúdo, é difícil da gente correr atrás o tempo inteiro. E aí eu vejo assim, alguns pais podem escutar isso e não ver problema nenhum agora, entendeu? Mas depois, quando chega pra mim na clínica, eu vejo que as crianças acabam relatando coisas pra gente que não conseguem relatar pros pais, né? E eu acho que eles vão acumulando aquilo também, né? Porque vai ouvindo, é num vídeo, daqui a pouco é no outro vídeo. Tem a história dos desafios, né? Ele falou assim pra mim, mãe, teve um desafio de não sei quem que pega o celular, o iPhone 14 e põe numa escada rolante do shopping pra ver se não quebra. Eu falei, da onde que você viu isso, Joaquim? Eu falei assim, pelo amor de Deus. Mas olha isso, é um desafio simples que o máximo que vai acontecer é cair o celular do Spotify, quebrar inteiro, um celular caríssimo. Mas da onde vem esse desafio, vem os outros desafios, né? Então é assustador, só que assim, é difícil da gente controlar todo esse conteúdo, ainda mais quando a gente tem 3, né? É muito difícil, saber. Eu não dei celular pra Isabel, eu dei celular recente agora, ela tá com 11, eu acho que ela tinha 10, assim, sabe? Deve ter 1 ano que ela tem, talvez menos do que isso. Eu não deixava livre, assim, tinha tablet, tinha horário pra assistir, aí geralmente eu deixava só, tipo, um Netflix, alguma coisa que eu acho mais controlável, porque realmente a internet em si, tipo YouTube, né, essas redes sociais, essas coisas, nem é pra idade deles, né? Não é, e você pensa, nem eu sabia que existia isso, então assim, é uma coisa o duro é que às vezes eles vão fazer coisas e a gente nem vai ficar sabendo, né, gente? Imagina, eu fico pensando assim, um pai que trabalha horário comercial, às vezes final de semana, né, a pessoa tá lá lutando. E é complicado, né? É um desafio hoje. É um desafio. Nesse caso, é um desafio para os pais. É demais. Teve a história da MC Pipoquinha, acho que foi, que ela ia vir até aqui para Pouso Alegre. Tudo. E aí, eu achando, iam comentando, né? Porque ela tava com uns vídeos na internet que era. Parece que tinha cenas de sexo até no palco e tal. E eu nem sabia quem que era a Pipoquinha, nunca nem tinha ouvido falar. E eu vi num outdoor, assim, mas eu não tinha me ligado. E uma amiga um dia chegou na pizzaria e falou pra mim assim, Tati, você já viu? Eu falei, não. Ela falou, então, dá uma olhada, não sei o quê. Eu, tá. E fui procurar. A hora que eu fui ver o negócio, eu, meu Deus do céu, né? Mas eu falei, nossa, eu nem sabia onde que tava isso, porque eu não vejo. E eu assim, fazendo um cerco do silêncio na minha casa. Comentei com meu marido, assim, escondido, pra ninguém ouvir a história. Pra ninguém saber. Só que nisso tava tendo o auge do show dela aqui. E eu coloquei no grupo das mães. Gente, vocês já viram? Porque eu falei, deixa eu orientar as mães, porque ninguém tinha falado. Vai que tem outra perdida igual a mim, né? Botei lá. Um tanto sabia, outro tanto nunca tinha ouvido falar. E aí a gente botou. Só que as crianças, a hora que a gente jogou com as crianças, e olha, gente, vocês conhecem? Sabiam tudo, sabia música, sabia do vídeo, sabia o que eles faziam, sabiam todas as informações. E a gente achando que era assim, que a gente tinha descoberto a coisa. Então, assim, é muito difícil, né, a maternidade e a paternidade hoje em dia no mundo tão cheio de conteúdos assim, que você tem que correr o tempo inteiro. Mas você sabe que, assim, acho que a questão, por exemplo, da MC Pipoquinha, o conteúdo é sexual, né? É uma coisa que apavora a gente. Mas por que apavora, né? Porque a gente não ensina. Também. Porque a gente corre disso. Eu acho que também eu acho que o povo não fala sobre o assunto, né? Porque a curiosidade, ela vai ser despertada em algum momento. Eu sempre, você sabe que nesse aspecto, eu fiz uma pós de terapia sexual para aprender isso. Porque eu olhava assim e falava, meu Deus, como é que vai ser? Entendeu? Vai só lá na escola ver aquela aula de aparelho reprodutor
e a sexualidade vai ser baseada no quê? No que a sociedade vai te ensinar, como é que vai vir isso? Vai vir com um amigo, e aí eu fui pra pós e assim, as estatísticas são terríveis mesmo. As crianças aprendem na internet, aprendem com os amigos, e a última pessoa com quem elas falam, na maioria das vezes, é com os pais. E aí a gente tem dificuldade de falar no assunto. Acho que vou ter que fazer a pós. Não. Sabe o que eu... pode fazer a pós, eu te indico. Mas me ajudou muito. Mas desde os 4 anos da Isabela, eu lia livro. Lia livro. Então, assim, eu tenho vários livros, depois se você quiser eu te passo, Tati. Vários livros. Eu tinha um livro para cada idade. Assim, à medida que ela fazia a idade, eu introduzia um tema. Então, vira e mexe, acontece alguma coisa lá em casa, e às vezes ela comenta, ela tem vergonha. Aí, tipo, ainda você vê que assim, mesmo com a abertura, ainda existe a vergonha, mas a gente dá risada, então... E assim, às vezes até o nosso cérebro tem dificuldade de entender, né? Por mais que eu fale... O negócio do tabu, ele é tão grande, teve até, eu vou ter que contar essa, não vai ter jeito, a Rafaela vai me matar. Mas, enfim, uma vez a gente foi viajar, e aí, tipo, ela tava na tela, lá na piscina, não sei o que, 3 horas fazia que ela tava na piscina, a gente viajando há um mês, né? Enfim, tô eu e ele lá no quarto, tá bom, vamos falar rapidinho aqui, né, não sei o que. Tá longe, vamos e não tinha como trancar a porta. E a gente tá lá, minha filha, no meio do negócio. Eis que entra a Isabela, pá, abre a cortina assim, o Rafael voa pro lado, eu pro outro, daquele jeito, tudo enrolado no lençol, não sei o que lá. Aí eu falei, bom, eu acho que ela não... Aí tá. Aí ela entrou assim, falou que pegou um livro ela plena. Como se nada tivesse acontecido, pegou um livro, saiu andando assim. Aí eu falei, meu Deus, o que foi isso? Eu, Rafael, e agora? Falei, eu não sei se ela percebeu, não sei o que. Ele falou assim, eu não vou falar nada. Já começa assim, entendeu? Exatamente. Aí eu falei assim, eu vou ter que falar, né? Eu não aguento. Você falou? Aí, nossa, tipo... Isso é nossa, que eu não sei, eu precisava saber. Eu acho que não. Até pra eu entender. Até não sei. Porque eu falei assim, eu não sei o que vai passar na cabeça dela, entendeu? Mas aí tem que fazer a pós. Então é melhor falar por causa disso, porque a gente não sabe o que vai passar na cabeça. E aí, quando você não fala, a imaginação dela... Se fica algo negativo, né? Por que meu pai e minha mãe estão fazendo? Meu pai vai minha mãe. Sei lá. Aí... Daí eu esperei passar uns minutinhos, tudo, sentei lá com ela, eu falei, Isabela, e aí? Você chegou lá no quarto, né? Eu falei, como é que foi, né, pra você essa situação? Eu perguntei alguma coisa assim. Ela, não, nada não, mamãe. Eu falei, nada não? Eu falei, então tá, mas qualquer coisa que você quiser conversar com a mamãe tá aqui. Ela, não. Eu só acho que você e o papai podiam trancar a porta da próxima vez. Olha, fica a dica. Põe um bilhete, mãe. Aí eu como assim, né? Trancar a porta? Eu falei, por quê? O que você acha que a mamãe e o papai estavam fazendo? Sexo, né, mamãe? Olha. Tipo, muito claro. Aí eu comecei a rir de nervoso, né? Caí na risada, aí eu falei assim, deixa a mamãe te explicar uma coisa. Não tinha tranca, não tinha como trancar. E a mamãe tava lá com o papai. Nós estamos viajando faz tempo. Você ficou 3 horas aqui, eu nunca imaginei que você ia aparecer lá no quarto. Aí ela, então tá bom, então eu entendi. Pronto. E foi isso, entendeu? Então, assim, resolveu. Aí, beleza. Aí eu falei, não, agora vai ter que levar, né, adiante. Aí eu falei assim, nossa, mas então você já sabe, né, tudo. Eu falei assim, mamãe, você me explicou tudo e hoje a gente já sabe. E é isso. Aí, daí, assim, depois desse gancho, aí eu cheguei pro Rafael e falei, isso eu acredito. E assim, foi engraçado, porque por mais que eu conversasse, por mais que eu ensinasse, e o meu objetivo sempre foi esse, gente, a hora que ela ouvir a palavra sexo saindo da boca, eu falei, minha nossa, que é isso? Ela tem 11, como assim? Acabou a infância, sabe? Um negócio assim, extremamente dolorido. Eu cheguei arrasada pro Rafael, falei, você não acredita. Aí ele falou assim, graças a Deus, vai gozar muito nessa vida. Aí eu falei, então tá, né, vamos parar de sofrer.
Aí depois disso eu até entrei num assunto com ela. Falei, olha, a mamãe queria te explicar, você sabe o que é sexo, sexualidade, né? As partes do corpo, enfim. E aí fui explicando de uma maneira assim, para ela entender que vai muito além da genitalidade, de que, né, não é só o ato ali em si, e das sensações, da importância dela conhecer o corpo dela antes de qualquer pessoa. E aí a gente foi falando assim, e no final das contas foi super interessante. Mas, gente, é desafiador. E aí que eu me toquei, que eu falei, nossa, muito tabu, muita coisa que a gente vive ali. E assim, facilmente isso teria passado, eu teria perdido essa oportunidade, entendeu? Justamente porque, não, vamos fingir que nada aconteceu, que ia ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Ai, meu Deus. Vai chegar, viu? Vai chegar. Vai chegar. Foi bom ter Então, aprendido. porque são momentos e desafios que os pais vão protelando, né? Mas eu acho que vale a Chegar dica, e você pega um falar. papel da próxima viagem, você leva uma folha de sulfite. E põe lá, não entra. Vou entrar daqui 1 hora, por favor. Bata, sei lá. Mesmo, bata na porta. Então. Ô, Cá, e deixa eu te perguntar, e o Fabrício, né? E esse horário, sabe assim, a gente teve Já que entramos nisso, né? já que entramos nessa parte do marido, né? E o horário, como que vocês fazem, assim, que momento que vocês deixam nesse seu cronograma pra vocês, o casal, assim, eu não digo nem só pra sexo, não, eu tô falando pra conversar, a gente não consegue. Então, isso é uma coisa que eu sempre batalho como uma prioridade no nosso casamento, né? E porque o Fabrício, ele busca, ele gosta de fazer as coisas pra mim também, tudo, ele me agrada até mais do que eu agrado ele. Bem mais. Então ele tem essas sutilezas no dia a dia, sabe? Pequenas coisinhas assim que ele sabe, que ele lembra de mim e que eu vou gostar, ele consegue fazer esses agrados. Eu nunca tive isso de fazer pra ele. Mas eu já consigo me organizar melhor na rotina pra eu chegar pra ele e falar assim, hoje a noite é nossa, entendeu? Então, eu não faço os agrados durante o dia. Vocês somam forças, mas muito legal, porque vocês somam forças né? Forças entendeu? mesmo. Então, assim, prioridade, eu falo assim, pode estar pegando fogo lá em casa, mas o que me dá paz é saber que às 9 horas da noite vão estar todos dormindo. Então, entendeu? Isso que eu você falo tem o pra horário ele. do sono é importante. Isso eu falo pra ele. Então, assim, Fabrício, pode acontecer de tudo, até 9 horas da noite, que eu sei que 9 horas ele não tá dormindo e a gente vai conseguir ter o tempo pra gente. Aí é horário que ou ele vai fazer alguma coisa pra gente comer, ou a gente vai pedir alguma coisa, ou a gente vai fazer o sexo, tudo. Então, assim, é o horário que a gente sabe que a gente vai ter pra gente. Você sabe que eu acho muito importante a gente aprender a verbalizar isso, porque eu vejo muitas vezes que a gente não vai tendo tempo e a gente começa a achar que o outro tem que buscar esse tempo. Você entra num lugar de competição e aí os dois começam a ficar irritados, né? E ninguém sabe por quê. Então, você identificar isso de que, poxa, estou sentindo falta do meu marido, ou e vice-versa, né? O marido identificar, olha, estou sentindo falta da minha esposa, e aí sentar os dois e falar assim, nossa, vamos criar esse momento aqui, ou é isso, às vezes isso acontece naturalmente, mas às vezes não é para todo mundo que acontece assim, dessa forma. E eu acho também que quando se tem filhos, as coisas vão meio que tanto por um tanto, né? E isso não vai ficando como prioridade. Né? E aí é onde o casal esfria. Outra coisa que eu vejo muito que atrapalha. Pais que não conseguem colocar as crianças para dormir no próprio quarto. E aí deixa as crianças dormirem no quarto do casal. E aí eu sempre pergunto, e a vida de vocês? Né? E tá lá, E cheio o de casal? criança da cama e o casal? Então, teve uma vez eu atendi um pai e uma mãe, que o menino até 6 anos dormiu no quarto da mãe. Quando a mãe me aparece grávida, a primeira pergunta que eu falei... De quem? A primeira pergunta que eu falei pra ela, como que vocês fizeram esse filho? Se ele dorme no mesmo quarto que vocês? Foi na cozinha? Foi onde foi? Entendeu? Porque... na cama não foi. Eu espero que não. Né? Então, isso é uma coisa também que não é raro, né? Não que eu vejo bastante criança. É muito. Hoje eu vejo uma das maiores dificuldades dos pais é colocar as crianças para dormir no próprio quarto. Gente, não é raro dormir na cama e não é raro ter relação com a criança na cama.
Que também não eu é. também acho que Na pós, a É gente mesmo? ouvia falar muito disso. Você sabe que assim, em casa, meu marido que tirava a Isabela, porque eu deixava. Eu não, eu sempre fui quem Ele era Eu muito firme Todo comigo. mundo, cada Ele um era, trabalhado, cada nossa. um tocando. ele era muito firme comigo e levava. Foi uma coisa assim bem difícil. Tipo, a gente teve uma fase difícil, porque era isso que eu falava, ela fica longe o dia inteiro. Eu achava que era o momento que ela queria e ela tinha esse E é desejo. gostoso, não é? Não é? É gostoso a criança ali grudadinho, mas não dá. Mas você sabe o que Eu não me durmo, ajudou? Tudo eu ia falar. Eu não durmo durmo. bem, então eu É que eu apagava, né? Então, Eu não assim. durmo bem. E ela mexia demais. Então, realmente, acho que o Rafaelo sofria mais também com ela quando ela dormia na cama. E aí, no fim, ela saiu espontaneamente. Por quê? Porque a gente ia estimulando tanta autonomia que chegou um momento que ela não queria, né? Vocês estão me apertando, dá licença. Foi tipo assim, sabe, uma busca de ter o cantinho dela, com os bichinhos dela, mas não foi fácil não, porque tinha isso, meu marido não queria e eu cedia. Ela fazia uma manhinha e eu já queria ceder, porque eu sou mais Em molenga casa, nesse isso nunca foi aspecto. pauta para as crianças. Olha Nunca. só. Então, eles nem pedem para dormir com a gente. Então, eles acordam, né, principalmente sábado e domingo, que eles sabem que a gente não vai trabalhar. Aí eles vão pra nossa cama de manhã, logo cedinho, entendeu? Mas aí o Fabrício sempre acorda muito cedo também. Então o Fabrício já acorda, faz café, já foi na padaria, já pegou pão, já fez um monte de coisa, enquanto eu tô ainda lá, deitada. E aí eu fico lá com as crianças na cama, entendeu? Mas eles dormirem, isso nunca foi... Aí em casa, eu acho assim, tem muito a ver com a história. Por exemplo, quando eu tive a Isabela, a primeira noite já dormiu no berço e ela dormiu muito bem. Ela dormia da meia-noite às 6h30, 7 horas da manhã. Ela acordava sozinha no berço e ficava quietinha. Foi assim durante 6 meses. Eu falo que os meus primeiros 6 meses eu consegui dormir. Só que eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, que eu acho que foi uma ruptura muito brusca, porque ela me tinha dentro de casa o tempo todo durante 6 meses amamentando, e daí de repente, cadê a minha mãe? E eu sumia. 7 horas da manhã eu já não tava mais, e na verdade a gente mudou para Pato Branco. O Rafaelo ficou. Então, assim, ele só tava em casa, ele chegava quinta à noite, domingo ele já ia embora, então quase que a semana inteira ficava só eu e ela. E quando a gente mudou assim, lá era muito frio, então mudou tudo, mudou o quarto, mudou a temperatura, mudou o fato do Rafaelo não estar, eu o dia inteiro fora. Ela chorava a noite inteira. Mas assim, o negócio era tão caótico que era, sabe aquelas coisas do pai entrar no berço, Rafael entrar no berço, berço quebrar, aquelas coisas daquele naipe, assim. De tipo, às vezes eu dormia amamentando e ela cair, bater a cabeça, rachar a testa, depois o queixo, porque eu dormia, entendeu? Porque o negócio foi virando, foi super caótico. E aí, o que aconteceu? A minha solução nessa época foram 7 meses que eu morei lá. Aí chegou uma época que eu encostei a cama, eu dormia do lado de cá e assim, era isso. Às vezes eu dormia amamentando, sabe? Tava só eu e ela. E aí ele chegava, e aí quando ele chegava, mandava pro berço. Aí ela chorava quando ela tava só comigo e ia tranquilo, né? Então, assim, aí eu vivia entre o céu e o inferno até ela fazer 1 ano e pouco. Com 1 ano e pouco, mudamos pra Pouso Alegre. Mais uma mudança. Aí, minha filha. Aí eu falava, nossa, aí vem o Terrible 2 lá. Então, assim, a vida ficou caótica depois. Não foi nem nos primeiros meses. Então, foi difícil por causa disso, mas aos poucos foi conseguindo tirar, sabe? Mas hoje eu olho e falo assim, hoje eu entendo o que aconteceu. Mas na época eu não tinha noção, não. Ô, gente, olha aqui, a gente tá um tempão já. Senhor, já foi? Já passou? Já passou o nosso tempo. A gente, se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira papiando. Eu ainda tinha várias perguntas pra Camila, mas tudo Então, bem. quer fazer a última? A última vai ter que ser caprichada, né? Caprichada pra cá. Não, eu adorei esse negócio que você falou. Eu não sabia o negócio da tela, pra mim foi exemplar. Eu não sei se eu consigo, eu vou continuar na minha luta. Uma coisa que eu falo assim, a importância do parceiro estar junto nesse.
né? Porque eu tenho... Ai, o Fabrício me mata. É assim, eu tiro muito e ele fundamental. põe. E às vezes ele nem percebe. Ele vai lá e dá e pronto, ele nem tá vendo O que a criança vocês fez. acham? O que vocês acham que é mais importante? No quê? Pra dar certo, você ter 3 filhos. O que é essencial, assim? Que você fala assim, olha, sem isso aqui, a vida vira um caos. O casamento. Também acho. A minha prioridade hoje é o meu Fabrício. É o Fabrício. Um dia eu perguntei pro meu Fabrício assim, ó. Olha, 2 Fabrício, assim, né? Então, gente, acho que é um Fabrício. Acho que a solução é Fabrício. Entendeu? Se você casar com o Fabrício, você pode ter 3. Se não for Fabrício, você pensa 2 vezes. Mas um dia eu falei pra ele assim, nossa, será que o índice de separação, de divórcio é alto com 3 crianças? Não, na lata ele respondeu assim, claro que não. Ele falou, quem que vai querer ficar com 3 crianças no final de semana sozinho? Ele falou, nunca. Com 1 você fica, com 2 você fica, mas com 3? De jeito nenhum. É verdade. Ele, quando teve Covid, eu falava assim, você não morre de jeito nenhum, porque você não vai me deixar sozinha com 3 crianças aqui nesse estágio, que são crianças pequenas. Nem o Fabrício pegou dengue semana passada, ele ficou 1 semana em casa, de molho, né, deitadão. E eu, gente, eu já dava valor no seu, amor, mas agora eu dou mais valor ainda, porque eu sei tudo que você faz. Na verdade, não é ele que me ajuda, né, porque eu não tenho que ajudar, mas assim, mas eu que ajudo ele, porque ele faz muito mais que eu. Muito mais. Só. Porque ele tem uma rotina muito mais flexível, o trabalho dele é muito mais flexível que o meu. Apesar de eu ser autônoma, eu posso escolher meus horários, mas agora eu tô com a minha clínica própria, então eu acabo tendo que dedicar mais tempo pra clínica. Então ele consegue dar mais, às vezes, assistência para as crianças em determinados horários e eu não consigo. E aí entra nessa parte do parceiro. Então isso é uma coisa que a gente decidiu e definiu juntos. Eu não impus. Eu cheguei e mostrei pra ele tudo que eu vivencio no meu trabalho e falei, ó, a longo prazo o prejuízo é esse. Você quer isso pros nossos filhos ou não? Então eu quero tirar telas agora. Aí ele, não, eu tô nessa com você. Então eu agora saio, deixo os 3 com ele, sabendo que ele não vai pôr telas em nenhum momento. Te dá segurança, né? A parceria, né? A parceria, eu acho que é tudo. Porque eu saía, tinha de quarta-feira, eu ia pro hospital. E eu voltava muito tarde, 10 horas. E as crianças amavam. Por quê? Eu não controlava as telas. E na quarta, o que eu fui descobrir? Que eu saía, todo mundo... Ele ficava numa tela estudando, então rendia, eles adoravam a minha saída. Porque assim, valia a pena pra todo mundo. A mãe saiu. Ele estudava, cada criança estava numa tela. E aí... A hora que eu chegava, tipo, 10 horas da noite, todo mundo assim, numa paz, feliz, com um sorriso deste tamanho. E eu assim, eu sabia, eu falei assim, demorou pra eu perceber o que acontecia. Mas aí eu vi e falei assim, eu chego, tá tudo tranquilo. Ele já assistiu umas 2 aulas. Meu Deus, essa coisa. Como você conseguiu assistir 2 aulas com 3 crianças? Eu não consigo assistir nem metade. Aí eu fiz assim, nossa, aí eu fui entendendo o que tava acontecendo. A hora que eu percebi, eu falei, puxa, eu preciso voltar. E aí eu mudei meu horário. Eu falei, não, gente, vocês vão... Porque assim, eu vi que tava tendo mudança na rotina deles durante a semana, que era algo que não tava acontecendo, que eu não queria. E aí eu voltei, eu falei, não adianta eu falar pra ele, porque é o jeito que ele arrumou dele sobreviver aqui com os 3. E aí eu voltei, eu saí do meu horário, voltei, chegava mais cedo, e aí era tudo voltado. Eles odiavam que a mãe estava no parque de diversão. Então, assim, eu acho que é muita parceria mesmo. Você tem que ter o respeito um pelo outro, né? E entender e ver no comum, né? O que você tá... Que é isso, o que você vem fazer no mundo, né? Eu falo muito isso, né? Você tá aqui a passeio, porque você tá aqui, você tem... Que seja qualquer pessoa, não é nem seu filho. Eu falo, quem tá passando perto nessa vida com você, que você consiga transformar aquela pessoa de maneira a construir algo melhor, né? Agora você vai deixar seres humanos aí que aprendem com você o quê, né? O youtuber vai estar ensinando pra eles, né? Então tem que ser a gente, isso demanda trabalho. Você sabe o que vocês estão falando aí, olha, com um filho só, a parceria é essencial também, do mesmo jeito. Eu não tinha me dado conta, mas ouvindo vocês, pensando assim, na minha própria maternidade, porque houve um período em que eu tentei dar conta. E às vezes a gente tenta dar conta e a gente prejudica o filho, prejudica o casamento, prejudica tudo, né? Prejudica a profissão.
E aí, quando você inclui e realmente essa parceria surge, é uma pessoa que divide com você. Hoje eu olho e falo, nossa, é isso. Meu marido ajuda, leva na escola. A gente já tem a rotina. Quem leva tal dia, quem busca, quem vai levar na aula de dança. Então, aí funciona muito, muito melhor. É isso mesmo. Não tinha me dado conta. Obrigada. Ô, Ká, bom, acho que a gente só tem a agradecer. Foi um bate-papo excelente, muito gostoso. Pode voltar mais vezes. Já vai ter que voltar. Senão a gente fica aqui a tarde inteira, a gente arruma tema, entendeu? Tem tema com um monte de podcast. E você quer deixar algum recadinho aí pro pessoal, alguma coisa? Eu só queria agradecer, que eu nunca tinha participado de nenhum podcast na minha vida. Passou, ufa! Foi muito bom, gostoso. Falar de maternidade para mim também é muito gostoso. É um tema que eu vivencio, não na minha maternidade só, mas diariamente no meu trabalho. Então eu gosto, é um assunto que eu gosto de falar. E eu vejo que muitas, às vezes, as mães engravidam e falam assim, ai, Camila, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, você já tem 3, você tem que me ajudar. Você ajuda mesmo. Eu gosto, né, de ir, eu sempre mando uma mensagem para as minhas colegas que estão no puerpério, eu mando uma mensagem, e aí, como você tá? Quer falar alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Eu sempre mando uma mensaginha para elas. Legal. Mas queria só agradecer. Eu queria ter tido uma amiga assim no meu puerpério. Eu também. Não tive, não. Foi na raça, né? Pessoa entender puerpério, né? Olha, mais um recado, né, para nós mulheres. Porque eu queria ter tido e eu não fui essa amiga. Eu também não. Para muitas amigas no puerpério. Exatamente. Cada uma que sobreviva, né? Porque nós estamos sobrevivendo de cacete. E aí, agora que você falou, eu falei, olha, mais um recado, mais um aprendizado aí com a Camila, porque manda uma mensaginha pra coitada que tá sofrendo. E é isso aí. Então tá bom, Ká, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada, primo. Beijão. Até o próximo.